Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos, estamos juntos mais uma vez. E olha, nós vamos falar hoje de uma mensagem muito importante para todos nós. Por quê? Porque nós vamos colocar, a partir de hoje, todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus na vinda dele. Ué, André? Sim, e isso vai nos ajudar mais ainda a sedimentar a base de que Cristo já voltou no ano 70, não é verdade? No primeiro século da era cristã. Então vamos começar essa mensagem falando de Tessalonicenses e vamos vindo de acordo com a linha do tempo. Vocês vão ver que tudo vai se cumprindo. A mensagem de hoje é muito importante vocês acompanharem até o final, porque vai dar mais base para nós, né, em cima do que a gente já tem crido. Isso é muito bom, porque são argumentos que nós temos que ter na hora para mostrar aos abençoados que estão sendo enganados dentro desse cristianismo tradicional aí, não é verdade? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não fizeram, que não se inscreveram no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comentem à vontade, compartilhe se você amar essa mensagem e também se você quiser que o YouTube te avise, é só você tocar o sininho aí que o YouTube vai te avisar, ok? Bom, abençoado, dando prosseguimento aqui, nós temos o nosso livro, vocês sabem disso, é a Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras. Esse livro já foi lançado aí, já tem quase um ano que nós lançamos esse livro, que ficou por promessa por muito tempo. Os abençoados que estão aqui há mais tempo comigo aqui no canal sabem disso. E foi uma luta muito grande a gente ter lançado, e a gente lançou esse livro aos trancos e barrancos, né? Porque seria fácil se hoje eu tivesse uma condição financeira muito excelente para chegar e investir assim de uma forma tremenda, a gente poder anunciar nas lojas americanas, na editora Saraiva, em todas as grandes livrarias do Brasil, porque eu creio que esse livro aí é um livro que vai ajudar muita gente a se libertar de uma falsa doutrina bíblica. É uma doutrina verdadeira para o sistema religioso. Então, para quem frequenta essas igrejas e tem essa doutrina como uma doutrina bíblica, isso é falso. Isso não é uma doutrina bíblica, porque a doutrina bíblica sobre o inferno eu vou mostrar para vocês aqui nesse livro. Então, se você quer aí se libertar de uma vez por todo dessa doutrina que tem levado milhões de pessoas à escravidão mental, milhares de pessoas a realmente viverem um inferno nessa vida. Porque você imagina uma mãe que perde um filho, um jovem que esteja afastado da igreja, ele vai para onde? Segundo eles, vai para o inferno. Ou seja, ao contrário, né? Só vai para o céu ou só vai para o inferno quem não estiver dentro da igreja. O papo é esse, o papo é reto. Então, abençoado, se você quiser se libertar, entre em contato comigo hoje mesmo e adquira já o seu livro. Está aí aparecendo para vocês o nosso WhatsApp. E agora eu quero trazer para vocês também esse outro lançamento nosso, que também está aí aos trancos e barrancos contra muita gente, né, abençoado? Muita gente é contra. Eu perdi muitos seguidores aqui no YouTube, porque lá veio o André lançar agora a apostila. Apostila não, pelo amor de Deus. Mas que gente mais retrógrada, né? Se o abençoado não gosta, né? Amém, ele fica na dele. Mas olha, abençoado, isso aqui, a gente pensa às vezes na gente, não é verdade? Isso é um absurdo. A gente não pensa, por exemplo, é o que eu venho batendo muito nessa tecla, na geração futura. Isso aqui é um projeto para a geração futura. Quando eu falo para vocês que nós devemos pensar nos nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos, ou seja, a nossa posteridade que irá continuar, nós um dia vamos, né, sair da terra, vamos sair de cena, vamos entrar em outra cena. Mas enquanto estiver rodando essa cena aqui de Deus, que será eterna, segundo a palavra, então esses abençoadozinhos que estão vindo por aí vão precisar sim de base para permanecerem firmes
na liberdade que Cristo nos libertou. Olha só, eu vou botar para vocês um depoimento de uma abençoada chamada Maria Alice, lá de Porto Seguro, na Bahia. Olha o que ela mandou para mim, esse áudio. Preste atenção. Abençoado, boa tarde, graça e paz. Pois essas apostilas chegaram às 3, né? No momento exato. Meu neto já está estudando, adiantou, passou à minha frente. Ele me perguntou hoje assim, vó, ele perguntou sobre a vinda de Jesus. Ele falou, vó, você me ensinou uma coisa, quando eu chego lá na igreja, lá dos meus pais lá, eu vejo os irmãos falando sobre Jesus, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ele bate palma e fala, glória a Deus que ele já voltou. Glória a Deus que ele já voltou. Ele chegou ontem, está desde manhã. Desde manhã não, uma parte da manhã que ele acordou, levantou, tomou banho, tomou café, escovou os dentes e sentou aqui, pegou minha apostila e começou a estudar. Está estudando a apostila. Não me devolveu ainda uma. Está aqui estudando e com a Bíblia junto. Glória a Deus, né? Aleluia por isso. É como o Senhor sempre fala. Essa nova geração, temos que preparar novas gerações, né? Gerações que vão prosseguir com o legado que cada um de nós vamos deixando para eles. É isso. Uma boa tarde. Graça e paz. Vocês ouviram bem? Se vocês não ouviram, vejam novamente. Eu estou até emocionado, vocês me perdoem. Mas esse é o projeto. O projeto é esse. O projeto é a gente deixar para os nossos filhos, filhos dos nossos filhos. Deixar para a geração futura. E uma geração que não vai se contaminar como nós nos contaminamos. E hoje nós nos limitamos quando a gente, por exemplo, pensa assim, lá vem o André com o negócio de apostila. Isso é uma limitação que o sistema religioso colocou em nossa mente. Então nós estamos contaminados dessa tralha. E para se livrar disso, abençoados, só Deus. É muito difícil. Eu tenho 25 anos em graça e eu ainda vejo na minha vida resquícios lá do sistema religioso. Eu preciso cada dia mais me libertar. Eu preciso cada dia mais estar em contato com essa palavra. Porque é essa palavra que vai nos dando liberdade. Às vezes as pessoas falam assim, não, é só eu ir fazer aqui e ler. Abençoada, não funciona dessa maneira. As coisas funcionam de acordo com o que Deus quer. Imagina só se hoje nós tivéssemos vários livros, várias emissoras de rádio. Eu tenho uma emissora de rádio na web. Imagina se tivesse várias e os abençoados fossem chegando em graça, tivesse livros, o pessoal fala assim, caramba, isso aqui é um movimento sério, um movimento que veio para ficar. Então nós precisamos deixar um legado para essa geração. Isso é pouco. Tem espaço para mais. Se você aí tem um dom, você sente de Deus, eu gosto de cantar, abençoado querido, eu te ajudo, manda aí um áudio para mim, querido. Se você tem vontade também de escrever, tem vontade de escrever um livro, essa é a hora. Precisamos pensar na geração futura. Então ninguém está aqui para fazer gracinha, não, esse é um combate sério, nós estamos em um combate. Qual é o nosso combate? É de mostrar esse evangelho para o mundo. E não é fácil, vocês sabem disso. Quando a gente vai falar do evangelho, abençoados, nós somos rebatidos e eles vêm com palavra. Muitos dos irmãos têm me relatado, falam assim, André, o que eu falo? Porque o irmão mandou esse versículo aqui para mim, eu não soube falar, eu não soube dar a resposta. Nós precisamos ter a resposta na ponta da língua, meus queridos. E essa apostila veio dar qualidade. Veja só, um menino de 10 anos, ele vai para a igreja por causa dos pais, mas quando lá falam que Jesus vai voltar, ele dá glória a Deus dentro dele, dizendo que já voltou. Olha só. E quantos esse jovem, essa criança de 10 anos, vai ser um canal de Deus neste mundo? Então nós precisamos repensar muito naquilo que é o evangelho da graça. Não sejamos retrógrados. Não sejamos arcaicos. Não queremos que isso morra com a gente. O evangelho não pode morrer com a gente. Nós temos que deixar. Tá bom, meus queridos? Então, se você deseja aí, entre em contato comigo. Nós temos um site que eu criei, que é a apresentação das apostilas. Atualmente nós temos 4 apostilas. Vai ser lançado mais 2. Creio que até semana que vem já vai estar disponível para os irmãos, tá?
somente com o adjetivo, né, diabo. Nós vamos mostrar que o diabo é um adjetivo e não um ser espiritual, como essa igreja criou. E outro com vários temas também daqui da Graça Pura, tá bom? Me procurem hoje mesmo e adquira a sua. Tá legal? Vamos então prosseguindo. Agora sim, abençoado, vamos à cereja do bolo. Vamos a mais uma mensagem que é totalmente didática, como todas deste canal, né? Glória a Deus por isso que nosso canal apresenta verdades bíblicas, a gente busca, né? A gente não fica aqui de conversinha fiada, a gente vem e mostra na palavra. E glória a Deus, muita gente não gosta, mas amém, né? E hoje tem vários canais, que vários irmãos que Deus tem levantado em estilos diferentes para que atenda essa demanda. De repente o abençoado não se adapta, né? Não entende muito aquilo que eu falo. Aí vai no canal do Geraldo, já se adapta. Vai no canal do abençoado Cristiano França, se adapta lá, né? O Elson de Jesus, quero mandar um abraço para ele. Então temos vários canais aí. Agora também tem canais aí que eu não falo nada, deixo você ir lá para ver a diferença de conteúdo, tá? Então vamos aí a mais essa mensagem sensacional deste canal. Bom, queridos, é sabido por todos nós que a parousia, o que é parousia, André? É a vinda do Senhor em poder e grande glória. E é um fato ocorrido no primeiro século da era cristã, lá por volta do ano 70. Nós encontramos várias evidências bíblicas para isso, para afirmar isso para você. E hoje vamos trazer mais evidências que comprovam que esse fato aconteceu neste período. Nós vamos ver que a vinda de Jesus não é nada que o sistema religioso prega, ou seja, o fim de um mundo, o fim do mundo hoje cósmico como nós conhecemos, e com a vinda de Jesus, viria novos céus e nova terra. Não, nós vamos ver dentro deste canal, você vai entender que a vinda de Jesus se trata do fim da era mosaica e o começo de novos céus e nova terra, se referindo ao novo de Deus, a graça eterna. Então foi para isso. E tem evidências históricas que mostram que Jesus já veio. Então nós vamos ver as várias afirmações dos apóstolos em suas cartas. Esse é o foco dessa mensagem, ou dessa série de mensagens, que esse evento jamais poderia ultrapassar aquela geração, conforme Yahshua disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 34, que não passaria aquela geração sem que essa vinda não acontecesse. Então o objetivo dessa mensagem é trazer referências que o fim para aquele período era iminente e era já. Inclusive todos os discípulos e o apóstolo Paulo se incluíram nesse tempo. É isso que eu vou mostrar agora. E vamos começar analisando os escritos do apóstolo Paulo, e mais precisamente em Tessalonicenses. É por isso que eu falo, meu querido, vem para a graça que eu te explico. Bom, vamos prosseguindo, vamos dando prosseguimento a essa mensagem, e ela vai se basear no tempo, tá? Ela vai vir de acordo com que as cartas, né, elas foram escritas. E à medida que o tempo do fim vai se aproximando do ano 70, né, o tempo do fim vai se aproximando ali perto desse período, os escritos, né, eles vão se tornando mais dramáticos. E você vai notar que em todos eles os apóstolos se incluíam, porque não pairava dúvidas de que eles passariam por aquele momento, por dias terríveis. E vamos começar analisando o primeiro livro, conforme eu falei, de Tessalonicenses. Essa carta foi escrita ali por volta de 52 depois de Cristo. Por que, André, você fala por volta? Porque é um tempo antigo, não tem como nós precisarmos, não, foi ali, né? Então entre 52 e 53, ou entre 51 e 53, né, foi sendo escrito a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E a vinda do Senhor é um tema sobre o qual Paulo constantemente aborda em sua primeira carta ali aos Tessalonicenses. Então não há dúvidas de que este seria um evento próximo para aqueles cristãos primitivos, daqueles dias e dentro daquela expectativa. Veja agora em 1 Tessalonicenses, lá exatamente no capítulo 1 e no versículo 10, onde diz o texto assim, e agora começa a nossa viagem dentro da palavra. Diz o texto:
também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos, e que nos livrará da ira que está por vir. Tá vendo aí, abençoado? Tá vendo como o texto ele é claro? Então, sinceramente, não tem como dizer que este texto se refira a um acontecimento para os dias de hoje. Não somente para os dias de hoje, mas de hoje para o futuro. Não tem como a gente trazer esse versículo. Principalmente quando fazemos observações de todo o compêndio da escatologia, da vinda, né, de Yahushua, desde Gênesis até Apocalipse. E o que Paulo está escrevendo não começa aí quando ele escreve. Muita gente acha que os livros bíblicos, eles têm aquela data, conforme eu falei, de 52 depois de Cristo, e pensam que ele foi escrito a inspiração dele foi partir daquele momento, e não foi. Se nós pegarmos a própria Bíblia, ela é uma história completa. Se trata de uma história milenar. Paulo não está escrevendo em 52 depois de Cristo aquilo que começou a acontecer em Mateus, não. Ele está indo lá no Antigo Testamento. Agora, se nós examinarmos friamente esse texto pela letra, né, e descolarmos desse contexto, que era um contexto judaico da vinda do Messias, por isso que nós temos que estar atentos às profecias do Antigo Testamento. Eu estou elaborando aí somente profecias do Antigo Testamento falando sobre a vinda de Jesus, que isso não era um caso ali daquele momento, era um momento do passado bíblico. Então isso está se tratando de uma história que é milenar. E se nós descolarmos isso do contexto aí que eu estou explicando para vocês, vamos dizer que esse texto ainda está de pé nos dias de hoje. Foi isso que a tradição fez com esse texto. Ele isolou do seu contexto do Antigo Testamento e trouxe para os dias de hoje. E aplicou o quê? Um anacronismo. André, o que é anacronismo que você sempre fala? Abençoados, olha só, o anacronismo, vou falar assim em breves palavras para você entender. É querer pegar uma história do passado, uma história, vamos dizer, que tem um contexto no passado, e querer trazer para os dias de hoje como algo para se viver, como uma regra. Não é verdade? Por exemplo, hoje não se escreve mais farmácia com PH, não é verdade? Você pode até botar lá no teu estabelecimento, porque você gosta, e colocar farmácia, não tem problema, isso não tem problema nenhum. Só que hoje farmácia não se escreve mais com PH. Então você está descontextualizado atual. Você pode usar até como estratégia de marketing. Só que você, numa escrita e numa prova, você não pode botar mais o F como o PH. Porque você vai estar errado. Você vai estar vivendo um anacronismo. Hoje a verdade é que é com F. Vocês estão entendendo? Então, se você ler daqui a 2000 anos esse texto que nós acabamos de ler, ele vai continuar dizendo que a ira de Deus sobre o mundo ainda está por vir. E isso é uma covardia que o sistema aplicou contra essas pessoas que sequer pensam nisso. Pelo menos quando você vem aqui, que é do sistema religioso, eu começo a te dar alimento para você pensar. Então, no fundo, a luta do sistema, a luta do cristianismo tradicional, é para manter essas desinformações de pé. Para o quê? Para aprisionar as pessoas. É isso que eles fizeram e fazem e sempre vão fazer. Agora vamos ao segundo texto, em Tessalonicenses. Vamos ler agora no capítulo 4, ainda na primeira carta, né? Aqui Paulo afirma que este fato ocorreria dentro da vida de alguns deles. É por isso que eu falo que os discípulos incluíam aquelas pessoas que estavam ali. Como fez Jesus, na verdade? Jesus falou, né? Muitos dos que estão aqui verão, né, o Filho do Homem vir nas nuvens. Mas vamos ao texto lá. Vamos tá aí. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja que Paulo está dizendo, meus queridos,
que alguns que ali estavam, que leriam essa carta, aquele povo contemporâneo daqueles dias, estariam vivos quando esse fato ocorresse. E no verso 18, ainda no capítulo 4, vem a certeza absoluta. Veja o que Paulo disse aqui. Versículo 18, aí mesmo do capítulo 4. Diz o texto: portanto, consolai-vos uns aos outros. Porque Paulo estava aplicando aquilo, a escrita, para aquele povo que iria passar aquilo ali. Porque ele ouviu claramente, né, através de revelação, porque Paulo foi ao terceiro céu, ou também através dos próprios discípulos, que Jesus falou que iria vir em um tempo de uma geração. Então vocês acham que vocês, irmãos, sinceramente, vocês acham que se houvesse alguma expectativa de que a vinda de Yahshua seria algo solto no tempo, como se nós pegássemos hoje essas palavras e daqui para um futuro indeterminado, vocês acham que Paulo iria falar assim desse modo? Será que Paulo não deixaria escapar algo para os dias de hoje? Porque ele estava sendo orientado, não era por homens. Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Se Paulo soubesse que esses escritos seriam lidos depois do ano 70, como a tradição o lê hoje, com certeza ele iria deixar algo para que essas pessoas, né, tivessem a sensação de que isso ainda estava por vir. Então a expectativa de Paulo era um fim terrível para aqueles dias. A morte chegaria para muitos e que poucos passariam por ali, poucos sobreviveriam. Então, abençoados, com certeza não passava na cabeça dele que esses escritos seriam perpetuados e mal interpretados. Inclusive lá no capítulo 5, né, Paulo continua dizendo para aquelas pessoas que elas estariam, sabe de que agora? De corpo presente naquele momento histórico da vinda de Cristo. Vamos ver agora no capítulo 5, no versículo 23. E diz o texto: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, qual seria a sensação daqueles irmãos de Tessalônica, a quem era endereçada esta carta, sentiria? O que ele sentiria? Uma sensação de algo muito próximo, de algo que estava perto demais, sim ou não? Não é isso a sensação que aqueles irmãos tiveram? Agora, qual a sensação que você, meu amigo, que Deus já lhe aclarou hoje, você já sabe, isso já está encaixado perfeitamente dentro de você, sobre a vinda de Jesus? O que você sente ao ler esse versículo? O que te vem à cabeça? Que é uma prova de que isto foi para aqueles dias e não nestes. Não é verdade? A gente, quando lê contextualizado, não é isso que vem à nossa mente? Passa na nossa mente, de repente, que esse texto ele poderia ser usado nos dias de hoje, dentro de tantos contextos textos e contextos que nós temos apresentados aqui nesse canal? Claro que não. Agora, qual a sensação que tem aqueles que frequentam essas igrejas do sistema religioso sentem ao ler esse versículo? O que eles pensam? Que isso se refere aos dias de hoje e para um futuro indeterminado. Por isso que quando acontece alguma catástrofe no mundo, o que acontece? Eles vêm logo a público, né, dizer que Jesus está voltando, olha o furacão na China, olha o vulcão não sei aonde, olha o maremoto não sei da onde, olha caiu não sei o que no Brasil, olha o gafanhoto, olha a peste. Por quê? Porque é o único apoio que eles têm, visto que eles vivem o quê? Uma descontextualização da Bíblia. Então eles têm que arrumar motivos para manter de pé uma falsa esperança. Eles vivem um anacronismo. É isso que dá a vida para eles, neste assunto da vinda de Jesus. É isso que vem à cabeça deles. Amigos, se Paulo tivesse a certeza que esse evento poderia acontecer ali, naquele instante, ou daqui a 2 milhões de anos, Paulo não teria contado isso teria contado isso de outra maneira. A linguagem de Paulo não deixa que a gente arraste por muito tempo a vinda de Jesus.
Mas Paulo, ele é assertivo. Paulo estava deixando a sensação para aqueles irmãos, essa era a ideia, de que isso poderia acontecer em qualquer tempo, naqueles dias. Amados, é o mesmo da gente hoje comparar um livro escrito por um cristão do sistema, vamos dizer, um livro escrito aí pelo irmão do sistema religioso, se referindo à vinda de Jesus. Ele com certeza levaria em conta que essa vinda poderia ocorrer daqui a 1 milhão de anos, e não é assim. Nós notaríamos isso em seus escritos, sim ou não? Hoje, se alguém escreve do sistema religioso, escreve sobre um fato que ainda vai acontecer, sem ter a certeza de quando vai acontecer, ele vai falar, ele vai deixar ali em seus escritos algo que nós identifiquemos isso. E Paulo também da mesma maneira. Ele deixou isso claro para aquelas pessoas. Vamos agora analisar a segunda carta, né? Então, dentro da primeira carta nós acabamos de Tessalonicenses. Vamos agora à segunda carta, tá? Então, nesta carta, dirigida aos membros da mesma comunidade, né, do mesmo local, alguns meses depois, aconteceu, né, foi em 52, no mais tardar aí, 53 depois de Cristo, foi escrito essa segunda carta. Né? Então, Paulo os confortou, né? Paulo estava confortando aqueles irmãos em meio às terríveis perseguições que estavam já sofrendo por causa de Cristo. Já havia burburinhos, né, de uma reviravolta, porque os cristãos antigamente tinham liberdade, e começava já a fechar mais o cerco, né? Então, quando eles estavam inseridos, né, nesse tempo da grande tribulação predita por Yahshua, lá no Sermão do Monte, e eram dias cabulosos, dias terríveis, como temos estudado aqui nesse canal. Então, Paulo não poderia ter outro pensamento a não ser o quê? Alertá-lo. Fiquem firmes, creiam, reavivam suas esperanças, porque o fim está próximo. A vinda é logo ali. Então, isso seria por pouco tempo. Por isso que Paulo fala, é por pouco tempo. Era para eles terem sempre a esperança renovada. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer, meu querido. Tem que ser muito desonesto, muito, em negligenciar o sofrimento dos irmãos daqueles dias. Tem que ser muito herege para desconsiderar o Antigo Testamento, em que estavam vivendo aquilo que o Antigo Testamento já havia dito. É ser muito desonesto com a história judaica, querer trazer esse evento para os dias de hoje. É impossível imaginar que Paulo tinha os irmãos dos dias de hoje em mente, ou de um futuro indeterminado quando escreveu Tessalonicenses e todas as cartas. É ser muito cruel com as pessoas que vivem nos dias de hoje. Mas foi isso mesmo que o cristianismo fez. Então Paulo informa, né, que seus algozes, Paulo sempre falava que o fim estava chegando para eles. Os seus algozes, aqueles que mandavam matar, eles seriam punidos e destruídos. E eles encontrariam o quê? Libertação e descanso. Não na morte, mas na revelação do Senhor Jesus. Vamos ver agora na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz o texto: A vós que sois atribulado, quem está sendo atribulado aqui? Aqueles irmãos ou os irmãos nos dias de hoje? Claro que era dentro daquele contexto. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. É claro, amados, que esses escritos eram para aqueles irmãos. É claro que dependendo do contexto que se vive, cada contexto do tempo, cada aion do tempo, ele tem as suas próprias atribulações. Sendo que neste período bíblico estava se confirmando o quê? As profecias. Hoje nós não estamos distantes de viver dias tribulosos. Claro que não. Isso não é uma coisa impossível. Vocês estão entendendo, abençoado? É por isso que a contextualização bíblica ela é muito importante para nós. Uma outra coisa bastante importante, vale a pena ressaltar aqui, é que estamos narrando os escritos em ordem cronológica. Começamos lá em 52 depois de Cristo, agora estamos mais um pouquinho na frente, vamos dizer em 53 aí no máximo, que a segunda carta foi escrita. Então os escritos estão em ordem cronológica. E quanto mais o tempo vai se aproximando da vinda de Yahshua, né, mais o fogo vai aumentando, a perseguição vai se acentuando. E isto também mostra a nossa clareza e limpeza, como nós estamos apresentando os versículos da Bíblia para vocês aqui. E em nenhum momento eu saí da palavra.
Em nenhum momento eu precisei usar argumentos de fatos ocorridos recentemente, ou seja, tudo em ordem daqueles dias. Mas vamos prosseguindo aqui. Então a expectativa de Paulo era tão grande que seria para aqueles dias a vinda de Cristo, que ele fala de uma reunião, certamente pelo que já estava acontecendo. Isso era vislumbrado por ele. Por isso que Paulo escreveu isso aqui, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 1, diz o texto: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então Paulo tinha certeza que era em poucos dias, em poucos anos, né? Faltava pouco. Então Paulo tinha certeza que alguns de seus leitores, né, daqueles dias estariam entre os santos vivos que atravessariam o ano 70. Porque o próprio Senhor disse que os reuniriam dos 4 cantos. Vamos ver, abençoado? Mateus, agora vamos sair um pouquinho aqui de Tessalonicenses. Vamos voltar lá, quando Yahshua ainda está vivo, lá em Mateus 24, 31, no sermão das oliveiras, do Monte das Oliveiras, e ele fala isso ali, ó. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma extremidade dos céus a outra, né? De uma a outra extremidade dos céus. Então é um complemento. Então Paulo está se referindo ao que Jesus falou. Vocês estão entendendo como tudo vai se encaixando harmoniosamente? Agora vamos analisar o verso 2 de 2 Tessalonicenses capítulo 1. Faltava ainda algumas coisas para acontecer antes de chegar ao grande dia. Diz o texto: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse ocorrendo. Por que Paulo falou isso aqui, queridos? Parece que ele aqui se contraria, não é verdade? Não parece? Mas não é isso não, tá? Eu vou explicar para vocês. É claro que mesmo naqueles dias, haviam aqueles que consideravam que a vinda do Senhor já era algo presente, já estava acontecendo, né? Visto as perseguições e tudo o que se seguia naqueles dias, né? Os comentários que já estavam chegando em todas as comunidades do mundo daqueles dias. Porém, ainda faltavam alguns anos para que o templo viesse abaixo, né? O templo veio abaixo no ano 70. Então, no ano 70 que se confirmou, aqui não, ainda estamos no ano 53. Então, quando o templo viesse abaixo, aí sim marcaria o fim de um período. Então Paulo procurava corrigir esse pensamento na mente dos irmãos, porque isso é normal, né? Porque se os irmãos daquela época considerassem o fato já consumado, poderia criar dentro deles, né, um momento assim de parar, de baixar as guardas. Isso não era o momento para isso, o momento era para estar vigiando. Por isso que ele trata de corrigir isso, dizendo no texto que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, palavra ou epístola. E qual a certeza que os apóstolos tinham a respeito de que o tempo ainda não havia chegado, mas que estava muito próximo? Qual a certeza que os apóstolos tinham? Abençoado, o fato é que os apóstolos tinham grande certeza. Eles entendiam muito bem o tempo, por revelação e pelas palavras de Yahshua. Por isso que eles lidavam muito bem com essa questão. Até porque poderia trazer um entendimento errado para aqueles irmãos. E se eles não soubessem transmitir a mensagem, poderia dar, vamos dizer assim, tudo errado. Mas claro que a gente fala isso hipoteticamente. Ainda que seja errado, nós entenderíamos que estava dentro do plano de Deus. Mas não foi o que aconteceu. Então a preocupação deles era com aqueles seus irmãos contemporâneos. E não estavam imaginando uma geração infinita que ficariam em suspense eternamente por um tempo indeterminado. Como pensam hoje, né, o cristianismo tradicional. Nos dias de hoje, querido, a verdade, a única preocupação deles são com os dízimos e ofertas. Isso que é preocupante para eles. Porque se começa a cair a receita, aí eles começam a lançar essas doutrinas que são consideradas, que eu chamo a doutrinas do mal, né? Que é o inferno, descontextualizado da Bíblia, o diabo como um ser espiritual, a vinda de Jesus, que nunca vai acontecer. Aí as pessoas tendem o quê? A fazer mais ali aquilo que o pastor mandar, ou o padre. Então é isso que eles falam.
Mas vamos voltar aqui. Quando Paulo escreveu essa carta, tá? Atenção, que estamos analisando, ainda faltavam 2 eventos ocorrerem para que se cravasse que Jesus já veio. Um era a manifestação do homem do pecado, né, o grande tirano, que foi Nero, e a grande apostasia. Então faltavam dois eventos ocorrerem, a manifestação do homem da iniquidade, né, o tirano, foi Nero, e a grande apostasia. Quando esses sim se manifestasse, aí estaria próximo o fim daquele período. Por isso que a confusão entre datas e acontecimentos fazia com que os abençoados de Tessalonicenses achassem que já era a hora. Já diferente do tempo, eu vou depois, mais na frente, vou vir trazendo também a carta de João, mas eu vou citar aqui para vocês. Por isso que no tempo em que foi escrita a epístola de João, aqui sim já havia se manifestado a grande apostasia e o homem do mal. Vamos ver isso, abençoado. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 e versículo 19, diz o texto: Filhinhos, chegou a hora final. Olha só como João se refere, meus queridos. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Aí ele está falando de quê? Da grande apostasia que já estava vendo naqueles dias, né? Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Também agora no capítulo 4, ainda na mesma carta de João, já vamos ver ele falando de outra forma. Olha. 1 João capítulo 4, versículo 3. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Porque João escreve que já estava aqui e Paulo escreve que ainda não tinha chegado. Porque quando as cartas de João foram escritas, num tempo mais para frente, já havia se manifestado aí o imperador Nero, né, que nós cravamos ser o homem do mal, o anticristo, né, o principal ali, a besta. Então João afirma que ele e seus leitores sabiam com certeza de que o fim estava agora mais próximo. Porque naquela época uma grande deserção de fé estava ocorrendo. E não apenas um anticristo, mas muitos anticristos apareceram. Aqui sim, amigos, já havia sido manifestado. Porém, quando Paulo escreve a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ainda não havia sido manifestado. Amados, o fato é que o segundo advento da vinda de Cristo aconteceria em um futuro muito próximo a este. E o nome do homem do mal foi omitido, não é verdade? André, não está escrito ali que foi Nero, né? Foi omitido. Por quê? Para evitar comprometer desnecessariamente a si mesmo e a seus leitores. Porque se era mencionado Nero, as cartas não iam ocorrer como ocorreram, não é verdade? Como também foi em Apocalipse. Né? Por isso que João escreveu Apocalipse sob o ponto de vista judaico, sobre a verbologia judaica, para que aquelas pessoas lessem, né, os soldados romanos, seja lá quem for, não iriam entender o conteúdo e achar que aquilo ali era alguma coisa, alguma parábola, algum livro que mencionasse outra coisa, mas nunca para alertar os irmãos do que iria acontecer. Então, por isso que não menciona, tá? Mas era aparentemente bem conhecidos por eles, pois ele tinha falado repetidamente com eles sobre quem era esse homem da iniquidade em particular. Vamos ver Paulo lá em Tessalonicenses novamente, vamos voltar aqui em Tessalonicenses, agora no capítulo 2, no versículo 5. Está aí Paulo falando, né? Dizendo, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Ou seja, sobre a atuação e quem seria o anticristo, tá? Essa é a grande verdade. Então, amados, por estas razões e textos iguais a este, pertencentes àqueles dias, falando de um passado que já estava sendo batido há muitos séculos atrás ali daquele momento, por estas razões, não há nenhuma hipótese de trazer isto para os dias de hoje e achar que
hoje o homem da iniquidade, né, como o sistema faz, eles apontam sempre lá para Roma, né, principalmente a ala evangélica, protestante, aponta para Roma e fala que vai ser um papado, né? Outros falam que vai ser uma liderança política, ou então um grande empresário com muito dinheiro que vai dominar o mundo. Então eles têm esse pensamento. Só que isso, meus amigos, está fora de cogitação bíblica, tá bom? Agora, desde que essa igreja se instituiu como pedágio para entrar no céu, eles têm aí que arrumar sempre um jeitinho para você sempre voltar no culto ou missa de amanhã. Porque é isso que eles fazem. Se existe salvação hoje, a única salvação é estar longe desses lugares. Essa é a grande salvação. E nós temos visto isso. Eu tenho ouvido falar testemunhos incríveis. Então, pelas Escrituras, nós podemos muito bem acreditar que o homem do mal foi o monstruoso Nero, o mais vil e brutal dos homens, o assassino de sua própria mãe, né, sua esposa e mãe, e o diabólico perseguidor dos cristãos. Assim, de acordo com a descrição de Paulo, do homem do pecado, nós sabemos que foi Nero. Vou colocar aqui uma lista, né, que fala sobre os atributos de Nero. Tá aí. Nero era um indivíduo que ocupava uma posição elevada no mundo romano. Por que nós cravamos que Nero é a besta, o homem do mal? Ele reivindicou honras divinas. Eu tenho aqui no canal onde eu falo sobre isso. Ele era um monstro de maldade e ilegalidade. Se vocês lerem a história de Nero, vocês vão ficar de cabelo em pé. Ele era aquele de quem, humanamente falando, Paulo e os tessalonicenses tinham pessoalmente muito a temer. Ele estava condenado a perecer. É por isso que nós cravamos que Nero foi a besta. Inclusive, até mesmo o nome Nero, né? Nero César, o número é certinho, 666. Então, meus queridos, essa é a verdade bíblica, e tudo dentro do seu contexto, sem inventar nada, sem pôr nem tirar uma vírgula sequer. O fato e a verdade é que nestes escritos, estamos analisando na carta de Paulo aos Tessalonicenses, neste período o povo já havia ligado o sinal de alerta. Havia uma grande apreensão entre os irmãos, que muitos até mesmo achavam que já estavam vivendo a vinda do Senhor. Porém, faltavam mais esses dois fatos ocorrerem, que seria a grande apostasia dita por João e também o levantar do homem da iniquidade. E isso só nos leva o quê? A acreditar mais e mais a cada dia de que o nosso trabalho de reeducação do crente será bem árduo, pois muitos sequer param para nos ouvir, não é verdade? Porém, meus irmãos, nós não vamos desistir. E não depender de mim, eu não medirei esforços para ajudar você a compreender melhor, a dominar esse assunto, desse momento da história tão importante para todos nós, que foi a parousia. Por isso é que já estamos disponibilizando todos esses assuntos da parousia em apostilas, já está nas apostilas, para que você se familiarize mais, igual, né, o neto lá daquela abençoada lá de Porto Seguro, que eu mencionei no começo. Se você chegou agora, eu tenho um testemunho de uma irmã que ela adquiriu, né, as apostilas, e o neto dela de 10 anos já está estudando ali e já está dominando o assunto. Então isso tudo é para que você se familiarize mais e mais e tenha argumentos fortes e convincentes daquilo que você está falando, para você saber para quem foi escrito, por quem foi escrito, em qual contexto, entender originais, entender o texto em si, fazer uma boa exegese do texto. E claro, o mais importante, que é deixar um legado para as próximas gerações. E nós não podemos só pensar em nós nos dias de hoje. Precisamos olhar para o futuro e ajudar a geração que está vindo ao mundo. Pois nela se encontram os nossos futuros, né? Os nossos amados netos, bisnetos e tataranetos. Pense nisso, meu querido, com muito carinho. Entre em contato hoje mesmo comigo e adquira rapidamente a sua, tá legal? Então, abençoados, na próxima mensagem, vamos analisar mais uma carta do apóstolo Paulo sob sua perspectiva da vinda de Yahshua para aqueles dias e para aqueles irmãos. Agora nós vamos ver a carta aos Coríntios. Então não perca, abençoado. É cultura em cima de cultura e vamos apresentar todas as cartas de João, de Pedro, de Paulo, como estamos vendo agora,
todas elas apontando para um fim iminente daqueles dias, e seria a vinda de Jesus. Eu já expliquei do que se trata a vinda. Ok, abençoado? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem, ok? Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.